muitos, o alossauro é considerado o leão do Jurássico, o predador do topo da cadeia alimentar, podendo atacar desde pequenos camptossauros até imensos estegossauros e outros saurópodes. A vida de um alossauro sempre foi mostrada em vários documentários, mas será que esses documentários realmente mostram como que era exatamente a vida desse gigante predador? Selecionei 4 documentários, mas só pode haver uma verdade. Vamos começar com o documentário The Ballad of Big Al, ou na tradução livre, A Balada de Big Al. Esse foi um episódio especial da série de documentários de vida selvagem de dinossauros chamada Walking White Dinosaurs, ou em tradução livre, Caminhando com Dinossauros. Esse episódio foi lançado no Natal dos anos 2000. Ou seja, no dia 25 de dezembro. E quem foi seus produtores foi nada mais nada menos do que Tim Haines e Joshua C. Beckley. E em 2001, esse episódio especial ganhou vários prêmios, como por exemplo o prêmio Emmy de melhor edição sonora e de melhores efeitos especiais para a época. Mas afinal, será que esse documentário é tão bom quanto parece? No caso, a história se baseia na vida desde o nascimento até a morte de um fóssil de alossauro que existiu de verdade, chamado Big Al. E nas primeiras cenas mostra o Big Al saindo do ovo e sua mãe logo chega no ninho para ver se os filhotes nasceram. Mas será que esse ninho, entre aspas, está correto? Sim, está, porque os alossauros são grandes demais para chocar os seus ninhos com seus próprios corpos. Se isso acontecesse, eles iriam quebrar os próprios ovos no qual botaram. Então, uma estratégia desses dinossauros de chocar seus ovos era simplesmente cavando e depois enterrando os ovos, sendo que o próprio calor da terra era quem aquecia os ovos. Assim como acontece em vários animais de hoje, como as tartarugas marinhas, por exemplo. Depois vemos que o Big Al e sua turminha, junto com sua mãe, vão até um rio para beber água. Na verdade, a mãe deixa os filhotes no rio enquanto vai procurar algo para se alimentar. Enquanto isso, os filhotinhos dessa mamãe vão aprendendo aos poucos o que eles podem caçar ou não caçar. Porém, da sombra surge um outro alossauro que rapta um dos filhotes e depois vai embora. E isso também tá certo? Bom, sim, também tá certo. Assim como acontece em vários répteis que não são sociáveis como os dragões de Komodo, muitos filhotes podem ser mortos e até devorados pelos próprios membros de sua espécie. Mas isso poderia acontecer em casos extremos, como escassez de comida. E embora que eles realmente possam se atacar, o alossauro na verdade foi um animal gregário, ou seja, um animal que se movia e atacava principalmente em bandos. Como é mostrado um pouco depois, durante a caça de Big Al, junto com seus possíveis irmãos, isso é, depois de 5 anos de período de tempo, onde eles vão atacar um bando de diplodocus, para ir atrás de um deles que aparentemente está doente. E vemos como que realmente aconteceu essa batalha. Basicamente, sem precisar de atacar diretamente o Diplodocus com seus dentes, por conta do calor e das doenças, os alossauros esperam o próprio Diplodocus morrer sozinho. E isso é verdade mesmo? Parcialmente. Óbvio que os alossauros vão atacar com os dentes várias partes do corpo de um Diplodocus. E com a infecção gerada pela mordida de um alossauro no seu corpo, isso aceleraria muito mais o tempo de morte de um Diplodocus. Mas nesse caso, como o Diplodocus estava doente, então não precisou de muito esforço. Então tá parcialmente certo. Mais tarde vemos que um alossauro maior e mais crescido toma a carcaça suada de todos os outros alossauros que o caçaram. E isso pode? Sim. Assim como acontece na natureza, vários predadores maiores não precisavam caçar, pois poderiam tomar as carcaças de outros predadores menores e menos desenvolvidos. E por serem maiores, eles não precisavam lutar diretamente com esses outros alossauros. Então assim os Grananers tinham uma certa prioridade. Bom, basicamente não tem mais nada o que falar, é basicamente a vida de Big Al depois como adulto, e por fim a sua morte. Então o veredito, sendo é claro baseado em informações verídicas,
Esse documentário juntando também a aparência dos dinossauros e também levando em consideração a época que esse documentário foi feito, de 1 a 10 no nível de acuracidade, esse episódio especial de Walking White Dinosaurs está na pontuação 8. Agora vamos para 2008, época em que foi lançado o documentário Jurassic Fight Club, ou em tradução livre, Luta Jurássica. No caso, esse documentário mostra todas as possíveis lutas que poderiam ter acontecido em toda a pré-história. E por acaso, em uma dessas lutas aparece no episódio 6, que mostra um pouco sobre a rivalidade entre o Ceratossauro, um vizinho do Alossauro, e o próprio Alossauro. O episódio 6, Caça o Caçador, foi lançado no dia 2 de setembro de 2008. Mas será que ele está curado? Bom, vamos analisar. Primeiramente, mostra dois estegossauros presos numa poça de lã. E o primeiro predador que aparece para aproveitar a oportunidade é o próprio Ceratossauro. Só que infelizmente ele nem consegue chegar até os estegossauros, pois aparecem dois alossauros que expulsam o Ceratossauro e pegam a prioridade de caça. Na verdade também não tem muito o que mostrar, pois como é uma série de documentários um pouco diferenciada, mostrando na verdade a luta, também mostra um alossauro caçando um ceratossauro. E será que isso é possível? Sim, porque na época do Jurássico, os principais predadores que atacavam os outros dinossauros, como o alossauro, o ceratossauro e até o torvossauro, por eles viverem muito próximos e caçavam quase que as mesmas presas, sempre havia disputas por comida de parte desses três predadores. E quem fosse maior tomava o controle. E como o alossauro era incrivelmente maior e mais forte que um ceratossauro, ele poderia tomar várias carcaças e até mesmo caçar os ceratossauros. Mas tá, depois disso, será que esse documentário é bem acurado? Analisando o nível de acuracidade, também levando em consideração o CGI e a época que ele foi lançado, sendo que esse documentário é repleto de cenas com paleontólogos renomados que guiam os telespectadores sobre o que está acontecendo em cada cena, esse documentário está em 6. Agora vamos para 2011, mais precisamente em setembro, época em que dois produtores conhecidos como David Krantz e Eric Nelson lançaram uma série documental de dinossauros chamada Dinosaur Revolution, ou como em alguns lugares se chama, Dinotásia, e em tradução para o Brasil, O Reino dos Dinossauros. E no dia 4 de setembro de 2011 foi lançado o segundo episódio da série documental chamada O Olho d'Água. Mas falando ainda de maneira ampla sobre o Dinosaur Revolution, no ano em que ele foi lançado, todos os episódios, essa série documental recebeu várias críticas. Uma delas, e a principal de todas, é de que os dinossauros são antropomorficados. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que eles agiam como seres humanos, mas não de um sentido bom. Mesmo sendo dinossauros e não tendo feições humanas, eles agiam tão expressivamente como humanos que era quase como uma comédia. A mother just tries to get a good night's sleep. But peace and quiet is hard to come by. Sendo que tinha cenas bem sangrentas e brutais. Mas enfim, continuando sobre o segundo episódio. O segundo episódio se passa na época do Jurássico, no território de Lourinhã, em Portugal. E nela mostra a vida do Broken Jaw, ou em tradução livre, mandíbula quebrada, que por acaso é uma subespécie conhecida como alossauros europeus, que mostra toda a sua infância até o período que ele se torna adulto, e mostra que apesar da mandíbula quebrada, ele sempre se virou bem. Mas será que esse indivíduo de dinossauro realmente existiu? Sim, o mandíbula quebrada existiu de verdade, embora o único fóssil que temos justamente é a mandíbula quebrada, que cicatrizou e se curou com o tempo, mostrando que o alossauro é bem resiliente.
Tá, agora indo logo pro veredito, se olharmos em consideração o CGI, tá ótimo, mas por conta das atitudes dos próprios dinossauros serem muito antropomorficadas, não sei nem se é assim que fala, e também levando em consideração o ano em que foi lançado, esse documentário está na nota 7, de 1 a 10 de nível de acuracidade. E por fim temos Planet Dinosaur, ou como é chamado aqui no Brasil, Planeta Sauro, ou em tradução livre, Planeta dos Dinossauros. Essa série documental é quase uma das últimas que mostra um episódio mostrando o Alossauro, sendo que onde o Alossauro aparece é no 6º episódio, que foi lançado no dia 5 de outubro de 2011, quase no mesmo período do Dinosaur Revolution. O nome do episódio é Luta pela Vida, e em algumas cenas, misturando com o ambiente aquático, mostra a vida dos dinossauros do período Jurássico, e em muitas das cenas mostra o próprio Alossauro. Em uma das cenas mostra o Alossauro recebendo um golpe fatal do Stegossauro, e incrivelmente ele não ficou totalmente ferido e curou. Mas essa interação era muito intensa mesmo? Sim. Tanto na parte do Stegossauro foram encontradas placas ósseas que eles possuem nas costas, mordidas em formato de U, que é o formato que corresponde à mordida de um alossauro. Em contrapartida, na parte de alossauro foram encontradas várias vértebras cheias de furos, que correspondem ao tagomízer de um estegossauro. E incrivelmente, na parte de alossauro, eles conviveram e até curaram essas feridas tão violentas, mostrando que o Alossauro foi realmente um predador muito forte. Aí lá no finzinho do episódio mostra o mesmo Alossauro caçando um Camptossauro, e consegue alcançar ele, sendo que o Camptossauro é muito rápido, mas o Alossauro pode correr entre 30 até 55 km por hora de velocidade máxima. Então, além de conseguir alcançar o Camptossauro correndo, ele dá a famosa mordida machado, um tipo de mordida bem famosa do Alossauro, que ele usa toda a sua mandíbula superior como um machado, literalmente batendo violentamente seus dentes afiados em cima das presas. E essa mordida realmente era comum do Alossauro, embora o Alossauro raramente usava essa mordida, e também de acordo com pesquisas que sua mordida era mais fatal se fosse aplicado de um jeito normal, ou seja, do ângulo normal que ele usava as suas mandíbulas, a sua força de mordida não era muito forte, na verdade era menos forte do que a mordida de um leão. Mas o nível de estresse que o seu crânio aguenta é bem superior à sua própria força de mordida. Ou seja, seu crânio é tão resistente que ele poderia facilmente usar a sua cabeça como se fosse um machado. Então sim, isso é possível. Até aí, então, tudo bem, o episódio acaba. Mas será que mostrou um nível de aquaricidade bem maior do que os outros 3 que eu citei anteriormente? Se levarmos em consideração o CGI, as próprias atitudes dos dinossauros mostradas nesse episódio, e também levando em consideração o tempo que ele foi lançado, isso é claro, baseado em informações verídicas de artigos, esse documentário está na nota 9 de 1 a 10 do nível de acuracidade. Essa série de vídeos desmascarando eu tinha parado faz um bom tempo, mas como percebo que a série descontinuadas que eu já lancei no canal estão dando sucesso ultimamente, eu decidi repostar. Eu sei que eu demorei muito e também muitas pessoas nem saibam direito dessa série, talvez esse vídeo nem dê tantas views como ele merece, mas só até aqui eu já agradeço demais a quem chegou e viu esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal porque tem vários outros tipos de vídeos como este sobre dinossauros e pré-história no geral. Então por favor se inscreva e depois ative as notificações clicando no sininho. E se vocês quiserem que eu traga mais episódios, é só comentar qual que é o próximo dinossauro que pode aparecer nessa possível série que eu vou trazer aqui no canal, esse novo quadro. Gente, então é isso, o vídeo já tá finalizando, agradeço demais a quem chegou até aqui no final do vídeo. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.